Quantas pessoas se casam com outras pessoas maravilhosas, mas ela bota tudo a perder em pouco tempo. E sabe por que põe a perder? Por causa de traumas passados, por causa de relacionamento passado, por causa de situações vividas na infância que marcaram a vida dela. Eu falo muito, quem me acompanha aí, se tem alguém aí que acompanha a rede social, eu tenho o meu Instagram é Elizabeth, com Z e TH no final. Elizabeth C de casa, Pimentel. Eu falo muito sobre o que está lá em 2 Timóteo 3. Paulo escreveu para Timóteo e disse: tempos difíceis sobrevirão, onde as pessoas serão. E ele descreve alguém com uma personalidade narcisista. São pessoas egoístas, pessoas que têm uma autopercepção de grandiosidade, pessoas que não têm um pingo de empatia, pessoas que olham para o outro como se o outro fosse objeto que ela manipula, pessoas controladoras que usam as outras pessoas, pessoas que sugam de outras, pessoas que não assumem nunca um erro que cometem, ela sempre joga o erro para o outro, ela nunca está errada, ela é sempre perfeita. Pessoas que querem ser sempre bajulada por alguém, mas ela nunca consegue fazer um elogio para uma outra. Pessoas que criticam as outras, se é o marido ou a esposa, o pai, a mãe com o filho, critica o outro até diminuir o outro a um lixo, para que ele consiga se sentir grande, se sentir melhor. Pessoas que têm inveja de outras, que não conseguem ver o sucesso de uma outra, esmaga, faz a outra de trampolim. Ela quer subir, mas ela pisa em cima de alguém para conseguir subir. Todas essas características estão lá no 2 Timóteo 3, depois você lê. Os tempos são esses, desse tipo de pessoas. E essas pessoas estão sendo reveladas hoje. E muitas vezes essas pessoas estão aqui dentro da igreja. Aí a gente fala: nossa, essas pessoas são crentes? Não, elas são religiosas. Elas vêm para a igreja, porque dentro da igreja é um lugar muito propício para elas. Porque essas pessoas vivem de máscaras. Elas precisam convencer as outras que elas são muito boas. Mas dentro de casa ela é um inferno. Dentro de casa ela acaba com a vida das outras. São mães, por exemplo. Vou só abrir um parênteses para falar disso aqui. Depois, se você quiser entender melhor disso, eu tenho 5 horas de aula para poder explicar sobre isso. Você passa uma mensagem no direct que eu vou passar para você o link. Mas mães, por exemplo, que essas pessoas, por isso que eu estou falando de lavar a rede. Essas pessoas geralmente tiveram dificuldades lá na sua infância. E elas se tornaram pessoas assim, e elas acabam destruindo outras. A nossa rede emocional suja, ela destrói outras pessoas. Nós precisamos cuidar da nossa rede emocional e limpar. Porque além de arrasar a vida da gente, a gente arrasa a vida dos outros. Pessoas que são assim, como diz aqui em 2 Timóteo 3, elas não têm capacidade para ser felizes, elas não conseguem ser felizes. Então elas não conseguem ver a felicidade do outro. Se é um marido que é assim, e a mulher fica feliz com a data de aniversário dela, ele vai estragar todas as datas. Se ela gosta de viajar, ele vai estragar todas as viagens. Se é uma mãe que é narcisista, ela não consegue ver a alegria de um filho, de uma filha. Ela precisa acabar com o casamento do filho e da filha. Ela não consegue ver o filho ou a filha tendo alguma coisa de bom, porque ela acha que aquilo é para ela. Isso que eu falei aqui é familiar para você em alguma situação? Conhece alguém parecido aqui? Quem conhece, levanta a mão, por favor. Pois é, tem muito mais do que isso aqui. Então, pessoas assim, pastor, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso na igreja, porque quem vive com essas pessoas que tem essa rede tão suja, quem vive não consegue pedir socorro na igreja. Por isso a gente tem que entender sobre isso. Porque se ela chega na igreja, a liderança da igreja não consegue acreditar nela, porque aquela pessoa é uma santa aqui dentro, é um santo aqui dentro. Mas pode ser aquela irmãzinha de oração que pega a Bíblia para amaldiçoar um filho, para controlar um filho ou uma filha, e dizer: se não fizer a minha vontade, Deus vai descer fogo do céu contra a sua vida. Eu já tratei de muitos adultos traumatizados por causa de ameaça de mãe, de criança, certo? São pessoas que têm uma rede emocional suja.
E se você viveu relacionamentos assim na sua infância, e você não cuida deles, e você não cuida dessa sua dor e vai passando direto na vida, o que vai acontecer é que você vai machucar outras pessoas. Uma vez eu tive uma paciente que ela falou para mim assim: Elizabeth, eu preciso que o meu marido saia de casa, eu quero que ele suma da minha vida, mas ele não vai de jeito nenhum, eu quero que ele vá embora. Eu falei: o que ele faz de errado? Ela falou: tudo. Quando fala tudo e não sabe explicar o que é, tem algo errado aí. Eu falei: o que ele faz de errado? Tudo que ele faz de errado. Eu insisti muito, no fim ela falou assim: ele acorda, ele abre o olho, ele fala, certo? Ela existe, mas ela não conseguia dizer uma coisa que aquele homem fazia. Aí eu falei: minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos largar o seu marido quietinho aí, vamos conversar sobre o seu pai. Ela falou: aquele traste eu não falo dele, porque a vida inteira aquele homem maltratou a minha mãe e a mim. Ele era cruel comigo e com a minha mãe. E eu pedi a minha mãe, encarecidamente, para mandar ele embora da vida da gente, para ver se a gente conseguia ter vida. E a minha mãe era fraca, era covarde, ela nunca teve coragem de fazer isso. Quando essa mulher mandava o marido dela embora, ela estava mandando quem? O pai dela. Ela estava querendo provar para ela que ela não era covarde como a mãe dela. Então, gente, muitas situações que a gente está vivendo hoje, que você pensa que a culpa é do outro, pode ser a sua rede emocional suja. Quem está me compreendendo aqui? Nós precisamos limpar essa rede emocional, porque as emoções atrapalham o crescimento espiritual. A gente pensa que a gente tem que lidar só com as questões espirituais, entregar tudo para Deus e falar assim: Deus, transforma a minha vida. Transforma o quê? Ele não vai transformar nada se você não tiver consciência. Jesus falou para um cego: o que você quer que eu te faça? A primeira vez que eu vi isso, que eu li isso na Bíblia, eu falei assim: mas como é que pode Jesus perguntar para um cego o que é que eu te faça? Porque Jesus não transforma ninguém sem a consciência. Ele não vai transformar você sem você estar no processo junto com Ele. Jesus dava a palavra, os pescadores lavavam as redes. Cada um faz a sua parte. Não dá para você ficar entregando para Deus a sua parte. Você precisa se responsabilizar por ela. Gente, Deus tem uma pesca maravilhosa. E eu não estou dizendo para você que essa pesca maravilhosa é fazer você ser milionário, não, por favor, tá? Pode ser que seja, pode ser que não. Pode ser que tem pessoas, gente, que nem pode ser milionária, porque ela tem uma fraqueza emocional, porque se ela for milionária, ela perde a presença de Deus. Eu conheço pessoas assim, que quanto mais poder elas tinham financeiro, mais distante ela estava da palavra de Deus. Quando elas caíram, elas voltaram para a presença de Deus. Sabe o que Deus quer? Deus quer a gente na presença dEle, Ele não quer a gente rico. Se você pode, se você consegue, se você tem condição, se você está preparado para receber isso, para abençoar outras pessoas, você vai ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Agora, se não, querido, é melhor você perder o mundo, mas não perder a alma, e não perder a presença de Deus. Amém? Então, às vezes, as pessoas pensam assim, que basta você orar muito, pedir muito, e que Deus vai fazer. Não vai não. Vai não. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer o que você pede. Tinha um cara uma vez, que ele falou o seguinte: ele achava que Deus tinha uma promessa para ele ficar rico, mas as promessas não chegavam, porque ele também esperava a riqueza cair do céu. E aí a coisa não acontecia. Aí uma vez ele chegou para Deus e falou assim: Senhor, ouvi dizer que 1 milhão de anos para nós é como se fosse um segundo para o Senhor. Está certo isso aí? Deus falou: perfeito. Aí ele falou assim: então eu posso entender que $1 milhão para mim é um centavo para o Senhor? Deus falou: pode. Ele falou: então tá bom, Jesus, eu só quero 1 centavo do Senhor, pode ser? Deus falou: pode, espera um segundo.
Tem gente que leva uns 3, 4 segundos para entender, né? Aí eu fico esperando aqui o processo de cada um, né? Então, gente, olha, uma coisa é certa. Quando a gente diz examinar a sua rede emocional, olhar a sua história de vida, muitas pessoas dizem sim, isso, que não é bíblico isso. Pega aquele versículo de que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gente, vamos interpretar direito esse versículo. Quando fala as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, significa seus valores são outros. O seu caminho agora é outro. Agora a sua direção é outra, o seu propósito é outro, mas você não teve amnésia. Certo? Então não significa que as coisas velhas já passaram, quer dizer, passou uma esponja no seu passado? Não. Não pode passar uma esponja no seu passado, sabe por quê? Porque no seu passado tem matéria-prima para a construção do seu ministério. A sua história de vida vai te dar base, autoridade. As pescas fracassadas da sua vida vão te dar autoridade. Porque foi por causa da pesca fracassada que você teve uma pesca de sucesso. Se tudo tivesse bom o tempo todo, você não via a presença de Deus, não é assim, gente? Como é que se viu a presença de Deus forte? No deserto. Faltou tudo. Aí aquilo que Deus dá realça. Então a gente precisa entender que quando você olha para essa rede emocional, você não está fazendo nada contrário à Bíblia. Agar, serva de Sara, perdida no deserto, não sabia para onde ia. Quantas vezes a gente se encontra exatamente no lugar onde Agar estava? Não sei para onde eu vou. Tentei de tudo, não deu certo. Olho para o futuro, não vejo nada. O que vai acontecer na minha vida? Você fica sem saber o que vai fazer. Às vezes a gente está naquela posição. Um anjo chega para Agar e diz para ela: Agar, serva de Sara. Quando ele fala isso, Agar, serva de Sara, ele está dizendo para ela e para nós, que a gente ia ler depois, que ele não precisava de nenhuma resposta. Ele só perguntou para fazer com que ela pensasse. Jesus quer que a gente pense, que a gente raciocine, que a gente examine a gente mesmo. E ele fez 2 perguntas para ela. Qual era o problema dela? Não sabia para onde ia. Visão ofuscada de futuro. Por quê? Porque o passado tinha alguma coisa para ser consertada. Então a pergunta que ele fez para ela primeiro foi: de onde você veio e para onde você vai? Ele não perguntou primeiro para onde você vai. Ele perguntou primeiro para de onde você veio. Ele fez ela olhar para trás primeiro, para entender o que foi que levou ela a chegar naquele ponto. Se a gente não entender o que foi que nos trouxe a uma pesca fracassada, a gente não vai poder corrigir. A gente reclama demais dos fracassos da vida e a gente não assume responsabilidade por eles, como se a culpa fosse do outro, a culpa fosse de Deus. E eu não estou dizendo para você achar que a culpa é sua, mas a responsabilidade é. E não tem nada de errado em você fazer isso. Porque o que Deus espera de nós é que a gente reconheça e mude.